Senhor Jesus, aqui estamos com os nossos corações agradecidos por mais essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos mais um pouquinho de Ti, Mestre amado. Pedimos aos nossos amados e bons espíritos que nos acompanhem durante esse ensinamento, nos orientando, esclarecendo as nossas dúvidas, intuindo o hélito, que seu mentor possa intuir e colocar palavras de sabedoria na sua boca, para que ele possa transmitir a nós esse ensinamento tão precioso. A ti, querido mestre, elevamos as nossas mentes, os nossos corações em prece e te agradecemos e pedimos desde já que continue conosco, abençoando cada um que vai participar, aqueles que não puderam estar aqui conosco e aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem preciosa. Abençoa, Pai querido e amado, a vida de cada um, segundo a necessidade de cada coração. Fica conosco, no nome santo e amado do nosso querido Mestre Jesus, nós te pedimos mais uma vez. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. E vamos lá. Hoje o nosso item aqui, continuando, né? Boa noite, Edina. Boa noite, Zelita. Continuando aqui, né? Nós vamos para o último item agora do capítulo 3 do Evangelho, que é a progressão dos mundos. O item 19 aqui, ele é meio que uma conclusão, né, dos itens anteriores aqui do capítulo 3, que fala, né, da parte da Bíblia que Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, aqui, nesse capítulo, nós analisamos isso à luz do Evangelho, que essas moradas são os planetas em diferentes estágios aí de evolução, né? Nós vimos que existem mundos inferiores e mundos superiores à Terra, que a Terra é um mundo de expiações e provas, e que está partindo aqui, ó, tá vendo? Na sequência aqui, né? Para se transformar agora em mundo regenerador. E aqui agora, no item da progressão dos mundos, nós vamos ver aí essa continuação para mundo regenerador e adiante ainda na evolução dos mundos, tá? Aqui, Santo Agostinho vai nos dizer, nesse item 19 aqui, sobre a lei de progresso, a lei de evolução. Como nós temos no nosso estudo lá do Livro dos Espíritos também, a gente pode fazer uma remissão ao Livro dos Espíritos, onde lá cada uma das leis ela é melhor detalhada por Allan Kardec ali, né, na obra onde ele fez esse estudo mais aprofundado dessas leis da natureza. Então, lá nós temos a lei do progresso, a lei da destruição, que ele vai citar aqui também, né? E aqui ele vai nos dizer, né? A lei do progresso é lei da natureza. E a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Só desse primeiro parágrafo aqui, a gente já pode tirar bastante informação, né? Essa lei de progresso, ela serve, né, conforme o próprio texto, a todos os seres da criação, animados e inanimados. Ou seja, é uma consequência de que, com a evolução dos seres animados de um planeta, esse planeta, ainda que seja considerado inanimado, ele está evoluindo também. O que acontece, que Santo Agostinho vai nos esclarecer aqui nesse item, é que de uma geração para outra, como o planeta é algo, né, que tem milênios aí, né, milênios de anos, né, milhares de anos, bilhões de anos, a gente não consegue de uma geração para outra perceber essas mudanças. Mas ele vai falar, quando a gente amplia essa imagem, né, quando a gente olha por um ponto de vista mais afastado com relação a esse passar do tempo, a gente consegue conceber essa evolução que o planeta está passando também, né? Os vários pontos ali da evolução. Hoje, como a Terra já está, né, apesar de ser o início ainda da caminhada, né, mas nós já passamos por algumas fases até chegar em mundo de provas e expiações, nós conseguimos olhar para trás e ver e notar
na prática essa evolução que está se falando aqui. Tá? Aprofundando ainda nesse tema, né? Santo Agostinho vai nos dizer que a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ou seja, né, mais uma vez aqui uma remissão lá, vou fazer, né, utilizar essa remissão lá ao Livro dos Espíritos, porque lá nós vemos também que a lei de destruição ela serve a um objetivo. Ali Kardec faz bastante perguntas voltadas a esclarecer e a elucidar essa questão de nós enxergarmos que a própria lei de destruição, que faz parte das leis da natureza, ela tem o seu objetivo, né? Nada é criado por Deus em vão. Todas as coisas têm o seu objetivo, que conforme o próprio texto está nos indicando aqui, todos os seres da criação têm como um objetivo já determinado na criação de se engrandecer e prosperar. É o que o próprio Santo Agostinho colocou ali, né? Os seres animados e inanimados foram submetidos pela bondade de Deus a essa lei que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, a própria destruição aqui vai servir a um objetivo também. E como já foi dito aqui por Santo Agostinho, esse objetivo está relacionado a esse objetivo de engrandecer e prosperar, ou seja, de que os seres evoluam, certo? Essa destruição que a gente enxerga aí, se a gente olhar por um foco mais restrito, ela serve ao objetivo da mudança, né? Uma transformação. Se a gente analisar mesmo até por nós, seres humanos aqui, a nossa morte, nós espíritas, nós sabemos, nós temos esse conhecimento de que a nossa morte nada mais é do que uma transformação, é uma mudança de plano, né? Não é o ser, e nós vimos isso desde lá da introdução do Evangelho, a gente vê sobre essa questão primordial dos seres humanos, de questionar, né, se realmente seria a morte o fim de tudo, né? Se aquele ser ali, ele existiu durante aquele determinado tempo e ele deixa realmente e totalmente de existir. E, na verdade, a gente vê que é só por um ponto de vista, né? Deixa de existir aqui o corpo físico, mas o ser mesmo, ele não morre, né? Ele não sofre esse aniquilamento. E essa questão, ela é latente, nós vimos isso lá na introdução do Evangelho, essa questão da morte ser o fim de tudo, ela é latente no ser humano, justamente por conta disso. Nós somos criados por Deus e essa lei, ela nos é colocada, né, nos programada ali no nosso ser, vamos dizer assim, essa lei de evoluir, de engrandecer e prosperar, ela nos é programada ali no cerne da nossa criação. Então, nós já carregamos isso de uma forma inata em nós, de que nós temos de que nós passamos por mudanças e que essas mudanças nos fazem evoluir, certo? E aí isso gera já, como uma forma inata, esse questionamento nos seres lá, desde os primórdios, com relação à morte ser o final de tudo. E aqui a gente mais uma vez esclarece, né? É só uma transformação. E aqui fica bem exemplificado com esse exemplo, né? Essa ilustração aí da nossa encarnação, porque ele vai nos dizer aqui que é uma transformação para um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Nós vimos nos nossos estudos anteriores justamente essa questão de que o corpo ele serve como uma limitação do espírito, né? Ou seja, ao se livrar do corpo, né? Lógico que com as exceções daqueles seres que partem de uma forma mais desequilibrada, a tendência e o natural é que o espírito ele se transforma em um estado mais perfeito, ou seja, ele vai se livrando das amarras corpóreas. Onde mais que a gente consegue ilustrar isso é na obra de André Luiz, da série Nosso Lar. Pelo próprio André Luiz ali, se a gente pegar e analisar a trajetória dele na obra, que começa lá com o desencarne dele no hospital, e aí vai seguindo a história ali a partir desse ponto, né? Ponto da desencarnação. A gente consegue enxergar nessa trajetória ali do autor essa questão de que o espírito sem o corpo ele é um estado mais perfeito. Por quê? A gente consegue, nós estamos ainda nos Mensageiros, né, no nosso estudo, mas a gente consegue ver que nesse segundo livro ele já passou por diversas transformações e adquiriu novos sentidos ou
ficou, né, teve os seus sentidos que ele já possuía mais apurados? A gente consegue identificar isso ali na obra? Vocês conseguem exemplificar isso, por exemplo? Que tem alguns pontos lá da obra que é bem específico com relação a isso, né? Vou citar um que eu lembro agora de cabeça, que quando eles estão indo, ele, o Vicente e o instrutor lá, que agora me falha o nome dele, mas quando eles estão indo com relação ao ponto de socorro lá, dentro do umbral mais denso, ele e o Vicente, eles começam a ficar iluminados em um determinado momento, né? Porque eles adquirem novas experiências ali que vão fazendo eles, como espíritos, evoluir, e eles começam, né, pelo trabalho que já estão desenvolvendo, por esse espírito de seguir adiante, de evoluir, de aprender para poder ajudar o próximo, eles começam a emitir, eles mesmos, do próprio espírito, uma luz natural. Né? Esse é um dos pontos. Tem os pontos também em que o André Luiz ele tem a visão dele mais aguçada e mais perfeita para poder analisar como que funciona a questão dos micro-organismos dentro do corpo perispiritual ou espiritual dos seres ali que se encontram em contato com ele. Que ele vai verificar ali, né, conforme ele tem esse aguçamento do sentido da visão, ele vai conseguir verificar como que há aquela batalha dentro do organismo ali, de vários micro-organismos ali se digladiando, né, dentro do espírito daquele ser. Né? Ele consegue, em determinados momentos ali, ter, né, a questão dele aprender a volitar. São sentidos que vão se aperfeiçoando. Mas por que vai se aperfeiçoando? Porque não tem mais a amarra do corpo material. Né? Com o desencarne, né, com o desenlace ali do espírito com o corpo material, esse espírito ele se vê livre. Então, aí ele fica apto a desenvolver melhor essas habilidades de um espírito livre. É lógico, é limitado também, é limitado sempre ao estado evolutivo que aquele espírito se encontra, mas, querendo ou não, sempre tem essa evolução, essa transformação, que vai pouco a pouco ali, permitindo que ele se engrandeça e prospere, conforme está no texto. Certo? E aqui ele vai nos dizer, né, com relação ao planeta, como que isso acontece. E, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Ou seja, conforme a humanidade que habita aquele mundo tiver o progresso moral atingido, o mundo material em que eles habitam vai progredindo também. Nós vimos isso na Terra. Conforme Jesus vem e traz os ensinamentos do Evangelho do Cristo para a humanidade, que se encontrava naquele momento ainda no mundo primitivo, o mundo é capaz, a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir do Evangelho, né, de Jesus, de adquirir uma moral nova ali, ainda que a gente comece ainda, a gente ainda tem muita dificuldade, ainda mais de 2000 anos depois, de colocar esse Evangelho em prática, mas conforme a gente começa a dar esses pequenos passos ali no Evangelho do Cristo, o mundo progride moralmente, né? Os habitantes do mundo progridem moralmente, que faz com que esse mundo progrida também materialmente, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Hoje, qual que é o estágio que a Terra se encontra? Hoje nós estamos no meio de uma transição, de mundo de provas e expiações para mundo regenerado, certo? Dentro dessa mudança, dessa nossa faixa que nós estamos aí de transição, que ocorrem diversos fatos aí que chocam, que apresentam dificuldades, obstáculos para a humanidade. Por quê? Porque a humanidade tem que achar novas formas de superar esses obstáculos para poder seguir para o próximo passo evolutivo, certo? Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Isso aqui, mesmo nós estamos, como eu disse, ainda na infância, né, aí da Terra, dentro da escala evolutiva, a gente já consegue na Terra perceber.
né? Esses degraus realmente, né, como eu já havia dito antes, eles são imperceptíveis de uma geração para outra. Por quê? Porque a nossa estada aqui na Terra, ela consiste de diversas encarnações. E essas encarnações, se a gente comparar o tempo que a gente demora aqui encarnado em cada uma dessas nossas tentativas de evoluir, ela um nada perante a idade que a Terra mesmo tem. Né? Então, por isso que de uma simples encarnação ali que a gente vai colocar, vamos colocar aí, né, uma vida ali do ser humano, em média, de 80 anos. Né? Dentro dessa encarnação de 80 anos, a gente quase não consegue perceber. Se bem que, a gente analisando agora, nos últimos 80 anos, que teve um pulo evolutivo muito alto, a gente já consegue ainda notar, porque aí você pega de algumas gerações, né? Da geração, por exemplo, do meu avô, para a geração da minha mãe, aí para a geração minha, a gente já consegue ver essas diferenças. Principalmente aqui, ó, o mundo começa a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. Em que sentido que a gente pode tomar uma morada cada vez mais agradável? O que eu vejo hoje em dia é que a evolução material dos homens, juntamente com a evolução moral e a evolução tecnológica aí que a gente vem alcançando, nos permite viver de uma forma mais confortável. Por quê? Os nossos antepassados, se a gente pegar aí, era muito mais difícil, por exemplo, preparar uma refeição. Era uma coisa que dependia de todo um planejamento, de toda uma organização, sendo que hoje em dia eu venho aqui, pego esse aparelhinho aqui, que todo mundo tem, e vou ali, seleciono o que eu quero comer e chego aqui na porta da minha casa. Isso, indubitavelmente, é uma grande evolução. A evolução na produção de alimentos, que é totalmente diferente hoje em dia, porque já é uma produção voltada a essa necessidade de produção em massa. A forma com que os negócios são feitos. Gente, nós somos a geração que estamos vendo aí praticamente a extinção, né? Desaparecer o dinheiro de cédula, de moeda. Né? O que a gente trabalha aí a maior parte do tempo, pelo menos aqui na minha cidade, que a gente vê assim já é que é difícil o lugar que você tem dinheiro, tem troco. Hoje em dia as pessoas fazem tudo por transação digital, né? E há, sei lá, 30 anos atrás, é menos que isso, há 20 anos atrás, era quase impossível de uma pessoa conceber que isso chegaria a acontecer. E ainda mais num futuro não tão distante, né? Essa evolução, esse degrau tecnológico ao qual nós avançamos agora, permite aí uma vida realmente mais agradável. E aqui um exemplo que eu gostaria muito de citar é o exemplo que a gente tem aí atual relacionado à ciência, inclusive relacionada aqui a uma cientista brasileira, que é a Tatiana, que vem desenvolvendo ali uma pesquisa que é capaz de desenvolver um movimento, devolver o movimento a seres humanos que sofreram lesões graves. Você vê, quando que a gente imaginava que seria capaz de chegar a um nível, né, da ciência, uma evolução da ciência desse ponto. Mas a gente vê, inclusive é bem interessante utilizar esse exemplo da doutora Tatiana, porque são anos e anos que ela fez de pesquisa. Né? A doutora Tatiana Sampaio, ela desenvolveu essa polilaminina, não foi da noite para o dia, ela foi, né, utilizando ali a inteligência dela, o estudo dela, numa pesquisa que dura mais de 25 anos. Mas você vê, parece que é um pulo para a humanidade, mas na verdade ela foi construindo isso com trabalho, né? Porque o que eu quero ressaltar aqui? Existe a lei de evolução, sim, mas ela é intimamente relacionada à lei de trabalho. Não vai acontecer, e muita gente tem essa visão ainda meio fantasiosa, de que vai acontecer algum evento mágico que vai transformar do dia para a noite o planeta de prova e expiação em mundo regenerado. E não vai, é de passo em passo, e é com trabalho. E quem tem que executar esse trabalho? Somos nós que estamos aqui encarnados. Porque não que, né, e eu já citei isso aqui, não que Deus dependa de nós para realizar essa evolução, mas ele deixa a nosso
critério esse trabalho como uma forma de nós utilizarmos esse trabalho como ferramenta para nós evoluirmos. Né? Então, nós é que necessitamos de ter esse trabalho como instrumento da nossa caminhada evolutiva. Tá? Não que Deus precise que nós operemos esse trabalho, mas Ele nos dá essa oportunidade de realizar esse trabalho para que nós possamos ajudar na evolução. E assim, nós evoluirmos e ajudar na evolução do próximo. Olha como que é maravilhosa essa pesquisa que a Tatiana Sampaio, a doutora Tatiana Sampaio fez, e quando que é um avanço disso. Né? Nos últimos anos aí, a gente não poderia nem imaginar que isso era capaz de acontecer, mas vem uma pessoa, provavelmente já treinada no plano espiritual para isso, para alcançar esse resultado que vai fazer bem para ela, ela vai ajudar o próximo. Pode ser que numa próxima encarnação, quando isso já estiver estabelecido, ela mesma esteja reencarnada aqui e vá se utilizar desse benefício que ela, em uma encarnação anterior, trouxe. Porque existe muito disso, né? Inclusive, no Livro dos Espíritos, a gente vê exemplos disso lá, né? Que é uma pessoa herda uma fortuna que, na verdade, ela conquistou lá atrás. Ali, a equipe do Espírito de Verdade chega a citar isso como um dos exemplos. Mas o que a gente nota aqui, o que merece destaque nesse item 19? Que o mundo, conforme os seres humanos vão evoluindo e vão produzindo esse trabalho, porque a gente evolui através do trabalho. Através do trabalho, através da caridade, através do amor, a gente vai se evoluindo materialmente e moralmente. Mas essa evolução que a gente causa no mundo, a gente mesmo colhe esses frutos. Porque torna o mundo um lugar, uma morada cada vez mais agradável, segundo o próprio texto, à medida que nós avançamos na senda do progresso. Então, Santo Agostinho vai nos dizer que essa marcha é paralela, é o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Mas aí me surge uma dúvida que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Jogar aquela pimentinha, né? Se a natureza, né, ela é criada por Deus, né? Tudo é obra do Criador. Então, como que há esse progresso aqui, por exemplo, dos vegetais? Vocês conseguem identificar isso? Vocês já pararam para pensar isso? Será que a vegetação também está evoluindo? Como que funciona isso? Para vocês, como que é essa questão aí? Bom, eu vou falar o meu ponto de vista. O progresso dos vegetais também está ligado, associado ao progresso da humanidade, né? Que veio a melhoria dos grãos. Vamos falar aí uma coisa que eu vi recentemente. As bananas que a gente come hoje, que você não vê só aquelas pontinhas minúsculas que seriam as sementes, as antigas, as primeiras bananas que existiam, era puro semente, quase não tinha aquela massa, que hoje a semente praticamente sumiu. Então, foi o trabalhar do homem através de pesquisas que foi evoluindo. Então, há uma evolução das plantas, como dos animais, através da humanidade. Da mesma forma que há a evolução da medicina, há a evolução da planta e em todos os sentidos da natureza. Eu vejo dessa forma. Sim, exatamente isso. Mais alguém? Eu concordo também com o Wellington, eu concordo. A questão também, né, do estudo da genética, né, das plantas, o surgimento de novas espécies, né? Então, acho que isso tudo aí é progresso. E nos animais também a gente vê também evolução, né? Os animais mais dóceis, né, mais acolhedor, né? Então, a gente vê animais que você vê que o pessoal mesmo diz assim, me obedece mais do que um filho, do que uma pessoa assim. A gente vê, assim, o relacionamento, né? O cuidado. E eu acho que isso tudo é evolução. Com certeza. Sim, exatamente. Essa questão genética, né, e até a questão mesmo da proximidade aí do ser humano com os animais, a gente vê, né, principalmente os animais assim, domésticos, né, como que vem desenvolvendo ao longo das gerações aí uma inteligência que a gente consegue, é perceptível que a inteligência desses animais também está evoluindo, né?
Wellington, será Oi. que a evolução do planeta como um todo, como matéria, caminha pareado com a evolução das espécies mineral, vegetal, animal e hominal? Eu acho, assim, na minha opinião, que elas caminham juntas porque uma só evolui conquanto influencia na evolução da outra. E aí eu vou explicar isso melhor. O exemplo que minha mãe deu, as bananas antigamente eram as bananinhas pequenininhas assim, né? Antes delas serem desenvolvidas geneticamente, que era pura semente mesmo, era quase impossível de comer, inclusive com a casca dura, difícil de tirar, uma casca mais grossa. E não só isso, mas várias outras coisas evoluíram com a influência do homem, direto ou indiretamente. Milho, por exemplo, se você pegar o milho, que era aquele milho antigo, que os indígenas cultivavam e tudo, era uma espigazinha pequenininha com 5, 6 caroços ali só, e hoje em dia você pega um milho ali, né, que ele foi geneticamente aprimorado, que ele né, dá, sei lá, 10 vezes mais de produção do que os outros. Os animais também, a gente vê isso. A gente vê essa melhoria genética, por exemplo, em gado de corte, de leite, que produz sei lá quantas vezes mais do que antigamente, né, no mundo primitivo. Vai se aprimorando ali a técnica de como manejar, de o que influencia ali, o que aquele animal mais precisa para poder produzir mais, criar-se um ambiente melhor para ele também, né? Então, tudo isso vai caminhando um de mão dada com o outro. Por quê? Como o homem consegue influenciar nessa evolução dos animais, essa evolução traz benefício para o homem. Vocês veem que isso tudo que eu falei, os benefícios que são colhidos ali de uma espécie, por exemplo, de uma variedade de milho que produz 10 vezes mais do que o comum. Quem que vai colher os benefícios dessa produção em massa, de conseguir, dentro do mesmo espaço, produzir 10 vezes mais? É o homem. E Jesus já falava para a gente, né, dessa multiplicação, dessa evolução e dessa multiplicação, lá nas parábolas, né? Já falava da parábola do semeador, de que quando se encontra ali o solo perfeito, que o solo perfeito a gente pode trazer para essa nossa analogia de agora, que é uma sociedade mais bem estruturada e mais moralmente apta a evoluir. Às vezes nem é mais moralmente evoluída, mas mais moralmente apta a evoluir. E isso já traz benefícios para o todo. Tá? Então, um colhendo daqui, assim, esses benefícios, eles sempre são vias de mão dupla. E essa evolução também. Eu vejo que conforme um espírito influencia na evolução do outro ali, né, ajuda a evolução do outro, ele se evolui também. Mãe, pode falar. Eu estava aqui pensando, e graças a Deus, a sabedoria divina, que evolui tudo como um todo. Porque, lembrando das espiguinhas de milho, né, que produziam aí 4, 5 grãozinhos, como que ia fazer, né? Com esse tanto de gente que tem hoje no planeta, as coisas que produziam da forma que produziam antigamente. Porque eu ainda peguei aquelas matracas que usavam para plantar milho, que hoje são plantados por trator. Imagina plantar o feijão naquela matraca, o arroz com que tipo de maquinário, que era tudo manual, para produzir alimentos para essa geração, para esse tanto de gente que tem na humanidade. Sim. Isso é a Tudo bondade do Criador. Sim, pode falar. Não, pode falar. Era a minha forma de pensar. É porque a gente vê assim, né, Cida, que a necessidade, né, nos leva a essa busca, né, de melhoria, né, de tecnologia, né, as Verdade. invenções. Então, assim, é a necessidade mesmo que faculta isso, essa busca. Hoje a gente vê a questão dos drones, que é um grande instrumento, assim, principalmente para quem são esses grandes produtores, que às vezes você tinha que ir lá muitas vezes contar no olho, né? Assim, e olha o tempo que levava. Hoje é tudo computadorizado, é tudo no drone, vai lá, faz
o mapeamento. Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente, se for para a gente focar para ver mesmo, tem muito progresso, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que ter essa percepção mesmo de olhar, de ver, né? E dentro... Pode falar. Não, dentro disso daí, gente, eu quero deixar, depois eu vou mandar o título de um filme que eu assisti, que é real, né, que aconteceu aqui no Brasil, chama Castelo da Pedras Altas. Lá, você assistindo, lá é um castelo que foi construído entre 1808, terminou a construção em 1813. Lá você vai ver como que era a plantação, os maquinários que eram usados naquela época. Daí a gente vai ver de 1800, 100 anos, 120 e poucos anos depois, a diferença. E às vezes a gente pensa, mas evoluiu, mas não evoluiu. Quando você assiste um negócio desse, que está dentro praticamente da nossa realidade, que o meu pai pegou esses maquinários que ele falava, e eu, nesse filme, eu fui vendo e fui identificando, até um dia eu vou trazer ele aqui em casa para assistir juntamente com ele esse filme, a importância que teve, e quão a grandiosidade dessa evolução, igual você citando os drones, né, que moram aqui no meio do canavial, esses drones, eles fazem a varredura de todo esse canavial, eles veem onde tem o problema, aonde que vai fazer a aplicação dos inseticidas, dos herbicidas deles, sei lá o que eles façam aí. Mas, assim, teve uma evolução, assim, muito grande, muito grande. Em 1810, o problema do Brasil eram as formigas. Tinha tanta formiga que estava se fazendo uma lei para colocar a guarda nacional para matar formigas. Não tinha com que matar a formiga. Eles jogavam fumaça nos formigueiros. Olha aí. Olha um negócio desse. Para chegar onde nós chegamos. A formiga estava dizimando a agricultura. Olha, de uma formiga, o tanto que o negócio evoluiu. E daí para mais, né? Aí vem a parte da saúde, vem a parte dos estudos, vem a parte da construção, né? Da engenharia civil, desses arranha-céus que tem por aí, e assim vai. E uma coisa que eu quero destacar aqui é o link entre as duas falas aí, da minha mãe e da Edina, que eu achei muito interessante. Uma complementou a fala da outra. A questão, né, da bondade do Criador em nos permitir ter esses obstáculos que nos levam a dar um passo adiante. Porque você vê, se no início não fosse limitados esses recursos, se não tivesse essas dificuldades, se qualquer coisa que acontecesse ali não influenciasse de uma forma severa na produção, o homem não teria o impulso necessário a buscar essa evolução que permitisse, só utilizando aí, né, o mesmo exemplo da agricultura, a evoluir e chegar na forma que é hoje. Eu fiz colégio agrícola, me formei em 2004. Na época que eu me formei, né, não tinha, nem se falava ainda nesses drones. A medição de terra era uma coisa totalmente diferente do que é feito hoje em dia. Eu lembro que quando eu trabalhei na usina a primeira vez, era que estava chegando, né, na tecnologia agrícola a questão de integrar os GPS ali. Mas foi um pulo, né, um avanço imenso. Mas de onde que vem esse avanço? Da necessidade de alimentar cada vez uma massa maior de habitantes da Terra. De tornar a agricultura mais efetiva para conseguir resolver o problema da alimentação. Então, existem esses obstáculos e existem essas dificuldades justamente para que o homem coloque a mão na massa para resolver. Você vê, se a gente considerar dessa época de 1800 aí que minha mãe citou para cá, é muita evolução, é muita coisa. Mas por que teve toda essa evolução? Porque foram aparecendo problemas que colocavam em risco a continuidade da humanidade, alguns, e que aí tinha que fazer a coisa acontecer ali e tinha que correr atrás para poder resolver, senão morria todo mundo. Nas grandes epidemias aí que se teve, nas grandes pandemias que se teve, né, que o mundo a gente conhece, a que nós passamos agora mais recente, né, que é a da Covid, mas o mundo já passou por diversas pandemias. E aí teve que se criar ali do nada
como diriam os mais antigos, né, com a água batendo na bunda ali, teve que se correr atrás de uma solução para resolver, para tentar aplacar aquele problema logo, porque a humanidade estava falida. E isso, a humanidade já passou por essas intempéries, por essas dificuldades, por diversas vezes. E nós estamos passando agora por uma grande dificuldade também, que é com relação à moral. Né? Está se chegando num ponto aí de que a moral ela já está se tornando tão flexível de que tudo cabe ali na moral, e aí a humanidade está colhendo os frutos disso também. Mas por que está assim? Por conta desse período aí de mudança para mundo regenerador. Então tem que acontecer diversas coisas aí que vão alavancar, né, ainda que pela dor, a humanidade para frente. Nós estamos diante da maior pandemia aí mundial de obesidade, por exemplo, que não se fala muito disso, mas tá aí. Problemas psicológicos, né? Depressão e ansiedade aí, vou colocar de forma generalizada, porque hoje em dia nós temos tantos aspectos, tantos espectros, né, já diagnosticados dessas doenças, que se eu fosse falar aqui os tipos que tem de depressão, os tipos que tem de ansiedade, a gente ia ficar mais um estudo inteiro só para falar disso. Né? E não se tinha até pouco tempo esse diagnóstico, quanto mais essa influência tão grande em toda a humanidade que nós conseguimos agora verificar. Mas para que é isso e por que muitos autores aí indicam em um ponto comum que a gente está tendo esse adoecimento psicológico da humanidade como um todo? Porque precisa evoluir moralmente. Nós precisamos aprender a lidar um com os outros com mais amor, com mais fraternidade, e enxergar a grande família universal que nós somos. Senão a gente não passa para o próximo nível, gente. Nem como seres humanos, nem como humanidade, nem como mundo. Porque o mundo, o planeta, isso é uma questão interessante, né? Depende da gente evoluir, então, para o mundo evoluir. Na verdade, não, se você analisar de um espectro, e sim, se você analisar por outro. O trabalho tem que ser feito pela humanidade, ok, nesse ponto depende. Mas não depende que nós evoluamos também para que o mundo vai evoluir. Se a gente não conseguir acompanhar esse nível de evolução do mundo, nós vamos ser relegados, como a gente já viu e já estudou bastante, já foi bastante ventilado esse tema aqui no nosso estudo, a gente vai ter que voltar um passo atrás, para um mundo mais primitivo ali, para a gente poder acompanhar. Né? Por quê? Vai evoluindo coletivamente, mas se nós, como indivíduos, não acompanharmos essa evolução, ou seja, aquele indivíduo que atravanca o próprio processo evolutivo, que quer ficar ali preso nos mesmos hábitos, nos mesmos vícios, nos mesmos pensamentos, vai acontecer que o mundo vai evoluir sem aquele indivíduo evoluir, e aquele indivíduo vai ter que ser colocado em um mundo que esteja de acordo com a evolução que ele se prendeu ali, que ele se atravancou. Certo? Então, tem esses dois vieses que a gente tem que analisar. Porque senão a gente fica também muito confortável nessa situação de que, não, o mundo vai evoluir, que a humanidade vai evoluir coletivamente aí, porque, né, já que é uma lei natural, ela vai se cumprir, porque é uma lei divina. Né? Essa lei da evolução, ela vai se cumprir. Então, a gente poderia muito bem colocar os bracinhos assim, cruzadinhos, e ficar tranquilinho, porque as coisas vão evoluir e nisso a gente vai ser arrastado pela evolução. Mas não depende sempre de um esforço de cada um para a gente poder evoluir individualmente e acompanhar essa evolução enquanto sociedade. Wellington, eu não sei se eu estou pensando de tudo errado ou se tem algum pontinho de verdade nesse meu raciocínio. Eu acho que quem evolui mesmo é o planeta. A humanidade, as espécies que moram aqui, que habitam aqui esse planeta, elas têm que procurar acompanhar essa evolução do planeta para poder permanecer no planeta. Se o planeta evolui, a humanidade não evolui, ela não poderá mais habitar, porque a atmosfera dela não se casa com a atmosfera do planeta, ou seja, ele tem que cair para um mundo um pouco inferior, que seja compatível com a sua atmosfera, com as suas vibrações,
sabe? Eu penso assim, o planeta é quem obriga com a evolução, passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, para mundo regenerado. Então, ele vai se evoluindo e vai obrigando a gente a se evoluir se quiser permanecer nele. Eu não sei se eu estou de todo errado, eu leio umas coisas, às vezes eu não entendo direito, mas já há algum tempo eu tenho esse pensamento, que é o planeta que obriga a humanidade a se melhorar. Será Regina, que eu estou pode falar. totalmente errada? Lúcia, aqui no início ele diz assim, que ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam também progridem materialmente. Então, assim, é o conjunto. Agora, é claro, aqueles que, como o Hélio falou anteriormente, aquelas pessoas que já tiveram chance, mas que continuam reincidindo no erro, fazendo suas atrocidades, com certeza, quando essa terra estiver no mundo já, né, nesse processo aí de regeneração, com certeza eles não vão ter mais chance de reencarnarem aqui. Né? Aí é onde eles vão ser, como se diz, transportados para outros mais primitivos. Mas é assim, Pois é, como se diz, é paralela, as coisas vão caminhar junto, gradativamente, paulatinamente, mas a gente vai ter essas oportunidades, sim, juntos. Tanto o pois planeta é, como eu as pessoas que habitam. também eu acho isso, que, que suas vibrações são praticamente opostas ou inferiores à do planeta que você habita. É como a gente trabalhar num local, numa sala de trabalho, né? Onde todo mundo tem uma vibração, todo mundo tem a ideia de se ajudar, todo mundo colabora uns com os outros, vê um com mais trabalho, os que estão com menos vão lá ajudar para que todo mundo termine igual e tal, e que o processo flua normalmente. Aí, de repente, entra uma pessoa com ideias egoístas, entendeu? Completamente diferente daquele resto. Então, essa pessoa vai se sentir deslocado. Então, ela tem que ser removida para uma outra sala, onde as pessoas sejam egoístas, onde as pessoas não se ajudem, entendeu? Eu acho assim, eu sempre achei que era o ambiente, mesmo caminhando de mãos dadas, o planeta com a humanidade, com as espécies existentes, mas eu acho que o planeta é quem força a gente a se melhorar. A gente vê, no começo, quando tinha os dinossauros, né? Aqueles animais enormes, assustadores. Olha os que a gente tem hoje. O planeta foi se melhorando e as espécies também. No seu próprio exemplo aí mesmo, Lúcia, já dá para tirar aí uma ideia importante. No exemplo da sala aí dos trabalhadores. Não é o ambiente, né? O ambiente, na verdade, ele vai influenciar sim, mas o ambiente ele é formado pela coletividade. No seu próprio exemplo mesmo acontece isso. A coletividade que está na sala ali tem uma certa vibração, aí chega uma pessoa com uma vibração menor. A vibração do planeta por si só é o coletivo da vibração individual de cada um. Então, o planeta ele evolui e tem essa questão de forçar também essa evolução aos seres? Sim, mas não por conta própria, porque o planeta ele evolui quando a coletividade, ou pelo menos a maioria da coletividade, consegue emitir uma vibração superior, consegue evoluir moral e materialmente. Então, não que isso seja uma coisa automática, o planeta vai evoluindo e vai nos puxando para cima, não. Na verdade, é o contrário. Nós vamos todos, como um coletivo, construindo essa evolução. No comecinho do texto ali mesmo, que a Edna nos lembrou, ele fala sobre isso, né? Que as coisas vão paralelamente, elas vão andando lado a lado, conforme o homem vai. Aí ele ajuda no progresso ali dos vegetais para poder produzir mais e tudo mais, e dos animais, aí isso traz um retorno que faz com que ele evolua mais também, que ele não precise mais produzir um campo enorme, ou que não tenha todas aquelas dificuldades, consiga produzir mais.
Então, consegue se sustentar de uma forma mais fácil, consegue ter mais tempo para aprender novas atividades, novas habilidades que vão levar a outros tipos de progresso. Então, essa questão de que o mundo evolui e meio que força, sim, isso é uma afirmação verdadeira, mas a gente tem que sempre lembrar que Jesus nos disse, né? Vocês são o sal da terra. Então, o que é o sal? É aquilo que tempera. O que vai depender de cada um desses grãozinhos de sal ali para poder alcançar essa evolução. Não é a terra por si só, porque assim, a gente não vê se falar que é criado o ser humano para fazer e desenvolver o mundo. Não. O mundo é criado para comportar aqueles habitantes que estão naquela determinada faixa evolutiva. No Pinga Fogo, onde Chico dá a entrevista dele lá, e aí estava na iminência de uma grande guerra mundial, que acabou vindo a acontecer, mas aí ele é questionado ali com respeito até à destruição completa do planeta. Mas agora nós temos tecnologia suficiente, os humanos aí, para causar uma catástrofe atômica, por exemplo. O que Chico responde ali, nos responde esse nosso questionamento de agora também. Ele responde que se isso acontecesse, nos seria providenciado um novo orbe. Ou seja, o mundo ele é criado para servir a essa humanidade que está ali em evolução. Tanto que o próprio planeta ele vai se extinguir também. Ele vai chegar a um ponto que ele vai se desmaterializar ali, o Sol vai se aproximar demais, ou vai acontecer alguma outra coisa, que ele vai se desenvolver. Esses espíritos eles vão continuar, eles vão para outro planeta que esteja apto a comportar aquele nível de evolução que eles estejam. Então, a sua afirmação ela é verdadeira, sim, mas aí cabe, assim, pelo meu entendimento, esse complemento aí. O mundo ele evolui, sim, e ele força a humanidade. Mas por quê? Porque quando a maior parte dos habitantes evolui, aqueles que estão para trás, eles têm que alcançar esse nível evolutivo também. E não é assim de uma forma totalmente forçada. O que acontece? É dada a oportunidade. E para ambos os lados, as leis divinas, elas sempre têm o aproveitamento para ambos os lados. Para aquele que ficou mais atrasado, ele vai ter ali uma oportunidade de exercer a sua humildade, de ser ajudado por um outro irmão que vai estender a mão para puxar ele para cima também, evolutivamente falando. Para aquele que já conseguiu evoluir mais adiantado, é a oportunidade dele de praticar também a humildade e de praticar a caridade, de poder estender a mão para aquele irmão que está tendo mais dificuldade nessa caminhada evolutiva. Então, serve a todos. A questão dos exilados da capela, que a gente já citou aqui também, né, que são aqueles espíritos capelinos que foram enviados aqui para a Terra, porque evoluíram intelectualmente, mas tinham ainda essas travas morais que impediam de alcançar a evolução moral adequada ao nível evolutivo do planeta Capela. O que aconteceu? Esses espíritos foram enviados para cá. Por quê? Porque era útil. A inteligência que eles já tinham adquirido ajudariam demais na evolução aqui da Terra, enquanto planeta primitivo. E, ao mesmo tempo, as dificuldades daqui iriam contribuir para esses espíritos para eles conseguirem alcançar o nível moral que eles ainda estavam tendo dificuldade em alcançar. Entendeu? Então, essas coisas todas na obra divina, a gente vê que está tudo interligado. Né? Não existe, né, como o próprio Livro dos Espíritos ali nos diz, não existe nenhum planeta que siga a sua trajetória singular ali, sem estar relacionado com os outros, que são da mesma galáxia ali, em volta, ou com todos os outros planetas. Por quê? Porque tudo é criado de uma coisa só, né? Todos nós dependemos desse entrelace de energia aí para todos nós construirmos essa evolução. Né? Mas a sua colocação é bastante interessante. O planeta ele evolui mesmo. E ele puxa, né, esses habitantes que estão ali mais atravancados para seguir essa evolução. E você imagina, né? Aí eu até chamo a reflexão. E se não fosse assim? E se a gente pudesse, né, não tivesse esse puxãozinho ali, e a gente pudesse simplesmente se acomodar na nossa existência? E digo mais ainda, para nós que somos espíritos que temos o conhecimento do espírito imortal que somos e das reencarnações, a gente poderia sempre ficar procrastinando e deixando para a próxima, né? Não, isso aqui eu não quero resolver agora, não, eu vou só curtir minha vida aqui e deixa aí o que eu precisar de evoluir para a próxima, porque aí na próxima o mundo já vai estar mais evoluído. Mas se você não operou
essa evolução a evolução que você tem que fazer em si mesmo, a construção do reino do Cristo dentro de você, você não vai conseguir estar num nível energético de poder usufruir desse planeta, a ponto de chegar, né, nesse ponto drástico que a gente vê aí, de ter que ser exilado de um planeta para um outro inferior, porque não consegue ir acompanhando. Então, não é algo que é definitivo, que está escrito assim, né, que não tem essa fatalidade da evolução de acordo com a evolução do planeta que se encontra. E aí a gente já citou alguns exemplos, né, de que espíritos que não conseguem acompanhar, eles vão ser exilados para um mundo inferior àquele que se encontra, para poder continuar essa evolução ali. Mas, de toda forma, né, o próprio homem, enquanto coletividade, ele vai construindo essa evolução que você disse aí do planeta. Tá? Mas depende sempre de que a maioria, pelo menos, dos habitantes desse planeta estejam nesse nível evolutivo. E aqui ele vai dizer, aqui nessa continuação, justamente sobre isso, né? Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grande areia, que é a Terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Ou seja, aqui ele está falando justamente dessa visão que a gente tinha de que somente a Terra, lembrando, né, o título do capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, né? E havia até então, até o advento do Espiritismo, essa ideia de que era a Terra que era habitada, né? Quando se falava ali em que Deus criou o mundo nos 7 dias ali da criação, você vê que a ideia se concentra numa formação de céu, dos oceanos, dos animais, fazendo alusão à criação de um planeta. Né? De que criou o universo, mas a alusão que se faz ali é a criação de um planeta. Então, nós, a partir dessa ideia, nós começamos a conceber de que a Terra era o... E houve isso, né? Essa tese, inclusive científica, que a Terra era o centro do universo. De que o que havia era isso aqui, né? O que Deus criou foi isso aqui. Os habitantes são os habitantes que tem na Terra aqui, e os outros planetas todos são desabitados, né? São vazios. E a gente vê hoje em dia que não é assim, né? É uma ideia que o próprio Santo Agostinho classifica como mesquinha e indigna do poder do Criador. Porque você imaginar que dentro do que a gente conhece, que é uma fração ínfima do universo hoje em dia, que só a Terra é habitada, realmente colocar o Criador com toda a grandiosidade, com todo o poder, dentro de uma garrafinha, né? Porque aí criou tudo isso e só aqui que é habitado, né? É um preciosismo dos habitantes do planeta Terra que está muito ligado ainda com o nosso baixo nível evolutivo, né? Então, segundo aquela lei, esse mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Então, aqui ele vai falar justamente da situação que o planeta Terra se encontra agora. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação. E a gente pode, hoje em dia, até ter essa visão mais ampla e mais sábia de se tranquilizar, porque todos os períodos de transformação que a gente for pegar da Terra, é um caos que se instaura, né? É uma dificuldade, é um obstáculo enorme que tem que se romper. Ora, o último foi a crucificação do Cristo, que é o governador planetário. Então, o que a gente pode esperar? São obstáculos difíceis de serem rompidos, essas questões aí dessa transição. Mas a gente tem que também ter essa visão e ter essa fé e essa crença, de acordo até com o que a gente se dedica a estudar, de que há toda uma organização imensa por trás disso que vai levar esse planeta e esses habitantes a essa evolução. Né? Então, aqui, ó, o mundo ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatória, ou seja, de planeta expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração. E olha só o que classifica essa mudança do planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, veja, Lúcia, aqui, ó, o que tem que acontecer para se transformar? Os homens
tem que se transformar. Esses homens que nós somos agora, essa humanidade que nós somos agora, tem que se transformar em uma humanidade em que impera a lei de Deus, e aí esses habitantes serão ditosos. Entende? Então, ocorre sim essa força do planeta puxar essa evolução, mas ocorre essa aplicação dessa força para os dois lados, viu, Lúcia? Tanto para a humanidade, que tem que se tornar mais ditosa para que o planeta possa evoluir, quanto quando esse planeta evolui, ou seja, a maior parte dos habitantes alcança essa evolução, puxa aqueles que estão para baixo também, para também conseguir alcançar essa benesse da evolução. Certo? E aqui nós terminamos esse capítulo, Santo Agostinho, Paris, 1862, o texto. E aí eu gostaria da participação de vocês aí, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro, Lúcia, esse entendimento que eu tenho com relação a essa questão do planeta, de evoluir o planeta, evoluir os seres também, ou seja, é uma constante troca, tá? É uma coisa que está sempre interligada ali, interlaçada. Comentários? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar a esse capítulo? Agora nós temos só 4. Eu gostaria de acrescentar que dentro dessa misericórdia de Deus e desse amor imensurável, nada se perde. Que aqueles que não conseguem acompanhar a evolução do planeta nessa transição planetária, né, eles vão estar indo para mundos inferiores para poder acompanhar de novo, tipo assim, repetir a lição e ajudar aqueles nossos irmãos, estendendo a mão para aqueles irmãos que estão numa fase menos evoluída ainda. Todos são beneficiados o tempo todo. No plano de Deus, nada se perde, nada é em vão e nada é acaso. É maravilhoso esse entendimento, esse conhecimento. É de um amor imenso, porque você vê que tudo... Esse aí que vai ser exilado para um outro mundo, ele vai evoluir muito mais rápido, ajudando os habitantes daquele mundo. E os habitantes daquele mundo vão evoluir muito mais rápido, recebendo essa ajuda. Olha que troca maravilhosa. E não tem, dentro da lei divina, nada que seja uma via só de mão única, né? A gente nunca só recebe. Não. A gente recebe para compartilhar. E quando a gente compartilha, o que acontece? Multiplica. Na lei de Deus é assim, a gente não compartilha para dividir, mas para multiplicar. E essa multiplicação do conhecimento, a multiplicação do amor, né, da graça e da bondade de Deus é uma coisa assim maravilhosa demais. É muito gostoso estudar e aprender cada dia um pouquinho mais disso daí. Sim, com certeza. É uma oportunidade que nós estamos tendo, né, de conseguir entender um pouco melhor, né? Sim. E voltando a falar sobre aquele filme que eu assisti, não é bem um filme, é a história daquele senhor. O nome dele é Joaquim Francisco de Assis Brasil. O homem que é além do tempo dele. Aí você vai assistindo, você vai vendo quão evoluído era aquele espírito. O que ele trouxe da Europa para cá, que foi para a evolução mesmo do nosso Brasil, como ele contribuiu para a evolução. É muito interessante. Hoje, quando veio essa lição, eu falei, gente do céu, que coisa maravilhosa, né? E eu assisti semana passada isso daí, estou ainda extasiada com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu vi, e a comparação daquela época para essa da agora que eu estou podendo vivenciar, e de histórias que a gente ouviu contar dos nossos antepassados, como é maravilhoso tudo isso. Então, eu vou deixar depois o link, quem puder, assista. Inclusive, vai ver ali o trabalhar da espiritualidade também. É muito bom. Com certeza. Com certeza. Muito bom. Depois você passa para a gente lá no grupo, lá, a indicação. Vou passar, sim. Então é isso. No próximo estudo nosso, nós vamos adentrar aqui o capítulo 4. E esse capítulo aqui já dá ansiedade agora, já de querer estudar ele, né? Que fala sobre ressurreição e reencarnação.
Esse capítulo é muito bom, é maravilhoso, para a gente entender muita coisa com relação a esse processo de reencarnação que a gente passa. E vamos finalizar aqui, né, o nosso horário. Mas você faz a prece de encerramento para a gente? Faço. Vamos orar, então. Agradecer esse Deus tão maravilhoso. Deus de infinita bondade e misericórdia. Estamos aqui com os nossos corações cheios de agradecimento pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é infinita, que nos alcança a cada segundo da nossa vida, Pai. Agradecer, Senhor, por nos permitir estar aqui reunidos mais uma vez no teu nome para aprender mais um pouquinho de ti, Senhor. Com os nossos corações alegres, transbordando de alegria do teu espírito, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome e te pedir mais uma vez que visita cada lar, Senhor. Que os bons espíritos possam adentrar dentro de cada lar agora, abençoando cada vida, cada coração, pois tu conheces a necessidade de cada um dos nossos irmãos, que cada um possa ser agraciado pela tua bondade infinita. Abençoa as crianças nos orfanatos, os nossos irmãozinhos em condições de rua, que eles possam ser envolvidos pelo teu amor, pelo teu abraço, pelos anjos humanos que colocasses, que despertasses para chegar até a eles, os nossos irmãos que estão nos cárceres, que se perderam nos caminhos dessa vida, mas sabemos que um dia eles ainda serão alcançados pelo teu divino amor e reconhecer e ter os seus olhos abertos, como os nossos foram abertos um dia. Sabemos que eles também irão despertar para a vida espiritual. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão nos hospitais, que cura, Senhor, aqueles que forem de cura, aqueles que estão para partir, que eles sintam a paz, a doce paz que só o teu divino amor nos traz. Fica conosco mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, e que durante o repouso do sono não nos deixe nosso espírito à mercê de espíritos zombeteiros, mas que possamos continuar, sermos levados para centros de palestra, de aprendizado, para que possamos continuar esse aprendizado em espírito, ou para hospitais espirituais, ou se tivermos em condições para que possamos ajudar em algum trabalho. Nos colocamos à sua disposição, mestre amado e querido, com muita gratidão no nosso coração, pois por mais que te agradecemos, ainda é pouco, Senhor. Ainda é nada diante da tua grandeza. Te louvamos e te agradecemos e te pedimos que fica conosco mais uma vez essa noite, Jesus querido, nos abençoa, nos guarda, nos dê livramento de todo mal. No nome santo e amado e bendito do teu Filho Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, fica conosco, Senhor, que assim seja, Mestre amado Jesus. Assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa semana.